Obrigado, pastor Wellington, meu colega, meu parceiro, meu amigo. Boa noite, igreja. E os homens? Tem homens aqui? Tá bom. Próxima vez eu vou perguntar, tem homens? Vocês vão gritar relevantes, tá bom? Vou perguntar, homens, e vocês relevantes, porque eu passo por cada um que eu aperto a mão, eu falo, esse é relevante para essa terra, tá bom? Queridos, eu vim aqui hoje para ministrar e me veio à memória quando eu fui consagrado, né? Quando derramaram o óleo sobre mim. E o pastor Frank me perguntou assim, Mateus, você se sente preparado para a função do presbitério? Eu cá no pensamento, eu falei assim, viu, cara, doido é aí. Aí eu falei, não, pastor, não me sinto de jeito nenhum. E engraçado que é bem que assim, né? Eu ainda costumo dizer, de vez em quando eu me pego falando, pai, Deus é meio doido, tá? Porque me confiar isso de estar aqui, né? Mas assim, Ele quis, eu prefiro confiar nele e não na minha capacidade, que realmente eu não tenho. Então, eu estou aqui em nome dele e é por ele. E assim eu peço que ele use. Mas hoje, como ele me deu a oportunidade de ministrar, e eu estava há algumas semanas, ele falou a palavra para mim, e eu estava preparando, e aí eu tomei a liberdade de dar um nome à ministração. Porque a ministração não é minha, é dele. Primeiro ele falou a mim, mas eu tomei a liberdade de dar um nome, e eu me senti como Adão. Deus criou tudo, botou Adão, né? Tudo era dele. Botou Adão e falou, dê nome a todas as coisas. E Adão estava dando autoridade. E assim eu dei o nome, e os meninos vão colocar o card aí, e o nome da nossa ministração deu um título, na realidade. É O que escolher. E engraçado que o senhor também me lembrou de uma foto, me lembrou de uma imagem, e aí eu busquei, pedi aos meninos para uma imagem de um buffet farto. Concordo que esse buffet é muito farto? Essa mesa é bonita, hein, Cláudio? Eu fiquei logo de olho na proteína aqui, ó. Tem muita coisa para escolher, concorda? A gente às vezes chega num restaurante chique com muita comida e a gente fica com dúvida do que escolher. Não é assim? E eu também hoje, preparando esse material, eu me lembrei de um funcionário que tinha lá na empresa. Eu estava iniciando a minha carreira de profissional formado há 28 anos atrás. Entreguei minha idade, mas não tenho problema com ela. E eu fui para uma escola fazer a gente tinha terminado uma obra e precisava de uns pequenos reparos. E eu levei um funcionário da empresa, que era aquele cara que fazia tudo, que era um cara curioso, disposto. Eu levei ele, foi só eu e ele. Enquanto ele fazia as coisas lá, eu fazia algumas coisinhas que dava para eu fazer, né? Que eu conseguiria fazer. E aí, quando chegou meio-dia, eu falei, eu vou levar esse cara para comer hoje no melhor restaurante da cidade, que era em Catu. Aí, chamei ele, bora almoçar. Ele, não, o senhor traz comida para mim. Eu falei, não, você vai almoçar comigo hoje. Aí, peguei ele, aí falei, vá, troque de roupa. Ele queria ir com a roupa do trabalho, né? Todo sujo, troque de roupa. E aí ele foi. Trocou de roupa e foi. Cheguei lá no restaurante, falei, pode comer o que você quiser. E o buffet estava farto, porque o restaurante era muito bom. E eu fiz meu prato e fiquei esperando ele, ele foi fazendo o prato. Bem numa mesa dessa aí da foto. E ele foi fazendo o prato. O prato estava uma serra assim, ó. Aí, por último, ele viu uma costela. Um osso com a carne. Aí ele falou, eu vou botar costela. Ele olhou para mim assim, fique à vontade. Ele achou que eu estava com vergonha. Aí ele botou o osso em cima, o osso ficou uma gangorra assim, ó, Mateus. Em cima do prato. Eu falei, tomara que não cai. Aí ele foi pesar. Quando ele pesou, deu 1,2 kg, Cláudio. O bicho é baixinho assim, magrinho. Eu falei, vai caber, meu Deus do céu. Aí a mulher do caixa, da balança, arregalou os olhos assim, com um olhar de preconceito, né? Eu falei, senhora, agradece a Deus porque vocês ganham por peso. E ele sentou e comeu tudo. Comeu de ficar triste, mas comeu tudo. Só ficou o osso, ó. Acaba bom. E aí eu me lembrei disso, né? E eu pensei em trazer essa verdade
com uma conexão espiritual. Porque o mundo é esse buffet. O mundo é um buffet farto. É um buffet que nos expõe o quê? Tantas demandas, né? A gente tem tanta demanda, tem rede social, tem compromisso, tem trabalho, tem boleto para pagar, tem filho, tem mulher, tem trabalho, tem compromisso, tem igreja. Então, muitas coisas, e até serviços úteis, muito úteis. Né? Eu vou para a empresa amanhã trabalhar, é útil, eu tenho que trabalhar. Mas o mundo vai nos servindo, e o que acontece? O nosso prato espiritual fica pesado. O prato espiritual pesa na balança. E além de pesar, fica confuso. Se coloca no lugar daquele cara, o que eu vou garfar primeiro? Deve ser o osso, né? Para tirar de cima, senão ia cair. Mas é meio que assim. Tá? E eu queria que você refletisse, antes, eu vou ler a palavra, mas antes eu queria dizer a você o seguinte: o excesso de opções é uma estratégia do mundo para te tirar do essencial. O excesso de opções que esse mundo oferta é uma estratégia dele mesmo, para lhe tirar do que é essencial. Mas eu queria que os meninos coloquem lá a palavra aí para a gente ler. E a gente vai ler no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Se você quiser ler na sua Bíblia, tudo bem. Mas os meninos vão colocar na tela. Na versão NAA, eu prefiro, viu, Levi? Coloca na Nova Almeida atualizada, por favor. E aí eu vou ler aqui pelo meu celular. Eu não trouxe minha mega Bíblia hoje. E do versículo 38 ao 42 diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhes que venha me ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amado Jesus, graças te dou pela tua igreja, pela tua vida, pela tua misericórdia para conosco. Graças te dou pela oportunidade de estar aqui como um arauto do Senhor, e eu quero te pedir, Pai, que o Senhor me use, mas também quero te pedir que o Senhor prepare a tua igreja. Tanto os que aqui estão, quanto esses que estão do outro lado da tela assistindo, que não puderam estar aqui. Eu quero te pedir que o Senhor vá agora ao encontro deles, Pai, e os trate como uma terra sua. Pai, carpe esta terra, arranca todas as ervas, gradeia, ara essa terra, aduba e rega, Pai, para que a semente que o Senhor vai lançar hoje nessa terra dê frutos a 100, 60 e a 30 por um. Em nome de Jesus eu te peço assim, amém. Amém, igreja? Queridos, eu queria contextualizar que Jesus chegou na casa de amigos. A gente sabe que Marta, Lázaro e Maria eram amigos de Jesus, concorda? E Jesus está agora na casa dos amigos dele. O ambiente era Betânia, era uma vilazinha, uns 3,2 quilômetros de Jerusalém, e Jesus estava passando com seus discípulos, e Jesus tinha ali um refúgio. Ele tinha um refúgio em Betânia, a casa de Marta e Maria e Lázaro. Ela não recebia ali naquele momento, estava havendo uma visita, ela não recebia apenas naquele momento um mestre. Pense aí, Marta, Maria e Lázaro já conheciam sobre Jesus. E elas sabiam que estava recebendo em sua casa o Rei dos Reis. Quem aqui, se souber, receber a notícia que o prefeito dessa cidade vai em sua casa, como é que você iria ficar? O prefeito ia dizer: hoje eu vou em sua casa, viu, Cláudio? Marcos, o prefeito hoje disse que vai em sua casa. Pense aí comigo. Havia, naquele momento, no coração de Marta, Maria e Lázaro, uma honra pela visita. Uma honra pela visita. Imagine agora o peso cultural dessa visita.
A cultura para aquela época não muda para a gente hoje. Nós somos baianos, adoramos receber pessoas e recebemos bem. O baiano, ele é um anfitrião de mão cheia. Lucas é gaúcho, talvez Lucas tenha sentido isso na Bahia, né, Lucas? Então, quem vem de fora sente. Eu amo. Eu fui morar no Espírito Santo e eu não tinha esse calor do povo em nos receber, como se tem na Bahia. Então, vivia-se naquela mesma. Então, receber Jesus, para esses três, significava o quê? Dar o melhor. Concorda? Mas as irmãs interpretaram o melhor de formas distintas. Concorda? Uma interpretou que tinha que fazer de um jeito e outra interpretou que tinha que fazer de outro. E eram opostas. A pergunta central dessa pregação, dessa ministração, diz o seguinte: diante da presença do rei, imagine você agora, tá? A pergunta é para você. Você, diante da presença de um rei, recebendo um rei em sua casa, como você se comporta como anfitrião da sua própria vida? Então a pergunta é: você vai receber uma pessoa muito importante em sua casa. E nesse caso aqui, era o Rei dos Reis. Como você se comportaria? E nós vamos passear por esse universo. E eu vou trazer 2 pontos para a gente passear aqui. Tá? Vou trazer 2 pontos. Um ponto fala sobre Marta. Nós temos 2, certo? 2, Marta e Maria. E eu quero primeiro falar sobre Marta, que foi, inclusive, a que fez a primeira pergunta a Jesus. Tá bom? E eu vou dar o nome. Eu vou dizer o seguinte: Marta correu. Marta correu para quê? Para arrumar casa, para servir, para receber Jesus, certo? Então, Marta e o correr para servir. Eu vou dizer assim, mas eu vou dar um adjetivo chamado Marta e o ativismo. O ativismo. Queridos, o ativismo de Marta. O ativismo de Marta mostra muito bem, deixa muito claro para mim e para você que Marta também amava Jesus. Alguém duvida que Marta ama Jesus? Eu não duvido que alguém aqui não ame. Eu acredito que todos vocês amam Jesus, senão vocês não estariam aqui hoje. Mas Marta amava Jesus, mas ela expressou isso através de um fazer. Ela correu. Eu fico tentando me colocar no lugar de Marta, tá? Eu quero convidar você, quando você ler a Bíblia, não tenta se colocar no lugar do certinho, no lugar do herói, não. Te coloque no lugar daquele que deu trabalho, tá? Porque nós somos isso. Nossa natureza é de pecador. Nosso coração é mau, né? Então, como é que estava a mente de Marta? A mente de Marta estava no serviço ao rei e não no rei do serviço. A mente de Marta estava em servir ao rei, mas não estava no rei do serviço. O Senhor nos serve. Provérbios 19:2, Levi vai colocar na tela, diz assim: não é bom agir sem pensar. Na versão que eu anotei aqui diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser apressado e perder o caminho. Eu quero fazer uma pergunta a você. Marta tinha zelo? Igreja, pelo amor de Deus, não durma, porque eu vou assistir mal. Marta tinha zelo? Sim. Amém, glória a Deus, obrigado, Senhor. Mas faltava a Marta, sabe o quê? Um discernimento do momento, discernir o momento. Quem estava em minha casa? Jesus. Gente, nós não vamos condenar Marta. Você sabe por quê? Eu faço isso, você faz isso. Eu faço isso, você faz isso. Muitas vezes eu faço. Eu penso que o Senhor na minha casa, não, eu tenho que servir o Senhor. E às vezes até sobrecarrego as pessoas. Você vê como Marta fez, né? Agora eu quero chamar, eu vou falar isso também, o que Marta fez. Porque Marta julgou. Você lembra que ela perguntou: Jesus, fala com minha irmã aí, velho, bota para vir para cá para me ajudar, que o bicho está pegando para mim. Então Marta julgou Maria. Mas eu queria chamar vocês para um detalhe nos nomes. Eu amo o significado de nome, tá? Eu descobri o significado do meu nome e eu descobri que Deus pesou a mão. Porque Deus falou assim: o significado do nome Mateus significa presente de Deus. E essa pergunta fica no meu coração direto. Eu tenho sido um presente de Deus para as pessoas? Eu me sinto em falta, muito em falta. Mas é o nome que o Senhor me deu. E eu preciso honrar aquele que me deu o nome, aquele que tem autoridade sobre mim. Mateus e Mateus.
No plural. Aqui tem 3 aqui, e ainda tem Rian Mateus. Tem 4. Segura a tua batatinha aí, que está quente. Seja presente. E tem um que vai casar, né? Obrigado, Lucas, por me lembrar. Que bom. Querida, mas eu quero chamar você para a diferença entre o nome dessas 2 irmãs. Uma se chama Marta e a outra chama? Agora a igreja acordou, Niles. Já estava tenso aqui, cara. Eu quero que vocês prestem atenção, porque eu costumo falar assim, pausadamente, para ver se entende, tá, gente? Um era Marta, outro era Maria. Se você observar, é porque não dá para escrever na tela. Mas a única diferença do nome Marta e Maria está na 4ª letra do nome. M-A-R-T-A. Marta. Maria. M-A-R-I-A. 5 letras. Todas as 2 irmãs começam com M e tem 5 letras. Sabe qual é a diferença? A diferença está na 4ª letra. Pega o nome Marta, tire o T e coloque o I. Fica Maria. Então, uma tem um T e outra tem o I. E hoje de manhã, eu meditando, só pode ter sido do Senhor, porque me vem na cabeça assim, cara, T significa trabalho. Pense no Mateus. Olha um T, Cláudio, pesado no meu nome. Trabalho. Olha, quinta-feira o pastor foi bonzinho. Falou de um bestinho aqui, que ele fala direto para descansar, né? Ele não quis dizer o nome, foi eu, tá, gente? Não tem problema não, ele ficou com vergonha de dizer, mas pode falar, pastor, meu nome, minha vida pertence ao Senhor, você pode chutar para o gol. T de trabalho. E eu fiquei me perguntando, o senhor me falou que é T de trabalho. O I é o quê, pai? E Deus falou, intimidade. Marta tinha um ter de trabalhar e Maria tinha um I de intimidade. Concordam comigo? Segue meu raciocínio aí. Eu fico olhando, né? Mateus, eita, aqui a chuva está boa. Glória a Deus pela chuva. Eu senti até um ventinho melhor, porque eu estava suando de nervoso. Estava nervoso hoje. Mas vamos prestar atenção aqui. Eu preciso de extrema atenção de vocês, porque eu não quero vocês trabalhando. Eu quero vocês em intimidade. Beleza? Não tenho moral. Jesus, o Senhor tem mais moral que eu, Pai. Senhor Deus, se for necessário que o Senhor pare a chuva, ou pelo menos o barulho, para que todos possam prestar atenção naquilo que o Senhor veio semear nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quando eu falei aqui agora na minha oração, para que o Senhor venha semear na vida de vocês, eu vou trazer para vocês o que está escrito em Mateus 13, 22, já que eu estou falando do ativismo de Marta. Mateus 13, 22 é a parábola do semeador. Olha o que está dizendo, e eu preciso da atenção de vocês na leitura. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mais na frente, Jesus vai dizer que os espinhos é como... que isso aí... A semente foi sobre os espinhos, ele vai dizer que ele compara os espinhos com as preocupações do mundo. A gente está com o coração cheio de preocupação, talvez você tenha chegado aqui cheio de preocupação, mas uma palavra está sendo semeada aqui hoje. E talvez a preocupação funcione como os espinhos, porque aquela palavra vai germinar, aquela semente germina, e quando a planta tenta crescer, os espinhos sufocam e morre a planta. Então, por isso que eu preciso que você hoje dê um delete nas preocupações que estão na sua cabeça. As coisas que podem estar tirando sua atenção, talvez você pegue um celular, queira ver Instagram, WhatsApp, chegou uma mensagem aí, apitou. Hoje eu não tenho pedido mais isso, mas geralmente eu gosto, e o meu celular está no silencioso, porque aqueles apitos nos desconcentram de mensagem. Talvez você esteja preocupado com o que vai pagar amanhã, com sua agenda amanhã, mas eu quero te fazer um convite. Não permitam esses espinhos sobre sua mente. São espinhos que fazem com que você perca o melhor da semente que está sendo lançada sobre você. Então, cuidado, para que você não esteja com o coração espinhoso. O Senhor tem interesse no seu coração e quer plantar uma semente no seu coração.
mas seu coração não pode ser um coração espinhoso. As preocupações deste mundo, gente, e as ansiedades, elas são os espinhos que sufocam a semente da palavra, que estava sendo pregada naquele tempo. Eu vou trazer para Marta de novo. Tudo isso eram espinhos, aquela preocupação de Marta de arrumar a casa, de fazer o café, de fazer o chá. Eu estou recebendo Jesus, minha casa tem que estar bonita, minha casa tem que estar cheirosa. Tirou Marta da sala e levou Marta para a cozinha. E da cozinha, Marta, preocupada, ansiosa, estava perdendo uma palavra que estava sendo pregada na sala ao lado. Eu quero chamar vocês para entrarem nessa sala hoje. A sala que Jesus está presente pregando. A sala que Jesus, como semeador, está lançando a semente sobre a tua vida. É isso que está acontecendo aqui hoje. Talvez você, convidado, não entenda. Não, eu vou lá só para uma pregação. Não. É um semear que está acontecendo. Cada vez que você está aqui, que um pastor está falando, o Senhor não é o pastor. O Senhor está usando a vida de um pastor para semear na tua vida. E esse é o propósito de Deus. Ele sai a semear, só que tem semente que cai na beira do caminho, os pássaros, os corvos comem. Tem semente que vai cair sobre a rocha, não nasce, porque a rocha tem pouca terra, e quando ela germina, ela absorve o calor do sol, e a planta morre. Tem semente que cai sobre espinhos, terra com espinhos, ela não vai crescer, mas tem uma semente que cai sobre uma terra fértil. Essa germina e frutifica a 100, 60 e a 30 por 1. Isso é o que Deus está fazendo aqui hoje, e eu queria que você prestasse atenção. Queridos, e falando do T de trabalho, um T que está no meu nome, Mateus, ultimamente eu estava passando por uma circunstância, o pastor até me entregou aqui, né? O cara não descansa. Obrigado, viu, pastor? Depois a gente se acerta. Brincadeira. E realmente, cara, Deus não falou para mim sobre Marta, falou sobre o T de Mateus. E eu fiquei olhando, cara, não é verdade? É uma correria, meu irmão, minha vida. Trabalho. Às vezes Léo quer ir lá falar comigo, coitado, nem consegue falar comigo, né, Léo? Ai, Bruno. É uma agonia. E aí, segunda-feira, eu fui fazer um exame, né? Doutor Luzerne me enchendo o saco para fazer exame, cara. Me passou um exame ano passado. Eu fui fazer quase um ano depois. Ô, Luzerne, desculpa aí, viu, doutor? Aí, rapaz, e Luzerne, tu não sabe o exame. Primeiro que homem é bicho meio preconceituoso, né? Era endoscopia e colonoscopia. Você está rindo porque não foi o senhor, né, pastor? Ô, velho, eu fui para aquele negócio, cheguei lá, aí marquei, aí Marina, rapaz, pensa em 2 dias de preparação, Luzerne, tu tinha que me falar daquilo, velho. Pronto. Marta e Maria não receberam um rei em casa? Eu era o próprio rei sentado no trono do meu banheiro. Domingo inteiro, cara. Um sofrimento. Chega lá, e quando eu chego lá no hospital para fazer o exame, o plano de saúde não tinha liberado. Eu falei, agora lascou a goiabeira. Eu não aguento mais 2 dias desse negócio, não. Aí, cara, comecei a ficar ansioso, ficar nervoso, preocupado. Eu já estava cansado, né? Não dormia direito, toda hora ia para o vaso, Lucas. Aí, eu lembrei do Senhor. A palavra de Deus, Filipenses 4:6, diz assim, não andem ansiosos, e algumas versões falam preocupados com coisa alguma, mas em tudo apresentem seus pedidos adiante de Deus, né? Os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ação de graça. E o Senhor vai guardar meu coração em Cristo Jesus. Eu fiz, orei, o Senhor falou comigo, liga para o plano. Eu liguei para o plano, eu fui abençoado, eu descobri que meu plano estava com um problema. Eu não sabia, eu ia perder o plano de saúde. Disse que estava com uns débitos antigos que não tinha debitado e o plano já ia cancelar. Eu falei, rapaz, mas não é débito automático? Mas o senhor mudou de plano e o senhor tinha que ter autorizado e aí não debitou essas parcelas da mudança. Eu falei, filha, debita aí esse negócio, pelo amor de Deus. Aí quando ela falou o valor, eu não debite não. Eu posso debitar agora, me dá conta, o valor é X, eu debite não. O que você pode fazer por mim? Ela, não, senhor Mateus, a gente pode parcelar aqui 36 vezes. Rapaz! Aí eu quase falo, ligeiro, quanto mais rápido, né, Nilis? Nos legendários, quanto mais rápido. Não tinha quase juro, Cláudio. Deus foi abençoado, cara.
Aí fiquei esperando, comecei a passar mal, Luzé. Começou a dar um choque na mão, assim, na sola do pé. Falei, tem alguma coisa errada, Marina. Marina, o que é isso? Eu sei lá. Tem um trem errado. Será que esse remédio que eu tomei? Aí a menina, o senhor está passando mal, tô, entra aqui, a pressão baixa, por falta de água, né? Estava bebendo água, já era. Aí botaram lá para dentro, botaram no soro. Aí eu comecei a sentir bem. Aí dei uma dormidinha. Acordei, a mulher me levantou. O senhor já fez o exame? Eu falei, sei lá, eu acho que não, porque eu não estou sentindo nada aqui. Aí, rapaz, fui fazer o exame, pastor. Aí me botaram pelado, velho. Conta não é mesmo, desculpa. Perdão. Aí eu deitei de lado. A médica, a gente vai dar uma anestesia no senhor. Me deram anestesia na veia. Anestesia, gente, na veia. Não vou detalhar mais não, pastor. Lucas está aqui na frente. Oh, meu Deus do céu. Queridos, mas enfim, em resumo, me deram anestesia. Eu acordei 44 minutos depois. Acordei meio tonto, me sentaram, me deram um negócio para comer, eu comi, fiquei lá, aí demorei uns 30 minutos. Rapaz, eu tive uma sensação assim, de potência, de força. É sério? Cara, eu falei, cara, que remédio é esse? Aí eu chamei, vem cá, menina, eu fiquei quanto tempo aqui? Ela, você dormiu 50 minutos. 50 minutos deixa a gente renovado desse jeito? Aí ela, é o remédio que o senhor tomou. Eu falei, meu Deus do céu, tem uma pílulazinha para eu levar para casa aí? Porque, meu irmão, eu não acordo de manhã desse jeito, não. Gente, o remédio, o Zé me explicou o que é o remédio, ele me deixou em sono profundo. E o que o corpo faz com sono profundo? Descansa. Eu tive um descanso pleno de 50 minutos. E nesses 50 minutos foi o suficiente para eu me acordar extremamente disposto, cara. Eu falei, rapaz, eu vou para a reunião de líderes. Era 5 horas, Fernando. Aí a médica falou, não, o senhor daqui, o senhor não pode nem dirigir. Eu falei, achei que eu vou dirigindo. Não. Aí minha esposa estava lá, dirigiu para mim. O senhor precisa ir para casa, não pode subir escada, não pode fazer esforço, o senhor precisa dormir e ter um descanso de 12 horas. Aí eu fui para casa e aí o senhor falou comigo, descanso. Descanso. Alguém aqui está cansado, sobrecarregado? O senhor diz o quê? Vem a mim, que eu vos darei descanso. E eu me lembrei disso, gente. Eu fui para casa, eu pedi perdão ao Senhor. E eu acordei, e quando eu acordei disposto, o Senhor me lembrou de muitas coisas. Filho, você está agindo assim, assim e assim e assim. Eu não vou nem dizer quantos pontos, porque a lista é grande. Pense numa Marta. Eu falei, Senhor, me perdoe. Eu pedi perdão a Deus. E quando minha esposa chegou perto de mim, eu confessei com ela. Falei, meu amor, eu tinha pesado a mão com meu filho no domingo. Minha filha sofreu por tabela. Aí eu falei, Senhor, me perdoe. Eu vou mudar a minha postura. E aí eu tive uma conversa com minha esposa, conversei com meu filho. E fui dormir 8 horas da noite, porque eu falei, Senhor, eu vou descansar. E me perdoe pela minha irresponsabilidade de Marta. E aí dormi, acordei 5:30 da manhã. Peguei o celular, minha esposa tinha mandado um celular. Ela foi dormir 5 da manhã. O Senhor acordou ela 1 hora da manhã. E ela ficou de 1 hora da manhã até 5 horas da manhã orando e intercedendo pela minha vida. Eu deitado, e ele orava por mim. Senhor, abre os olhos do meu esposo. Assim como o Senhor falou com ele, que ele precisava descansar, que ele vai mudar a postura dele, abre os olhos para ele olhar para aquilo que o Senhor quer que ele olhe. E ali o Senhor estava convertendo Marta em Maria. O Senhor estava tirando o T do meu nome para botar um I. A pronúncia não é boa não, Maiels. Mas era o que o Senhor queria. Eu acordei aquele dia e todas aquelas preocupações que vinham na minha cabeça parece que tinham sumido. Eu senti a presença do Senhor, assim como Maria, sentada aos pés de Jesus. E eu tive um dia fantástico. Eu tive um dia de intimidade, um dia que eu orei muito, e um dia que eu vou dizer uma coisa,
A palavra de Deus diz: busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. As preocupações que eu carregava, era inclusive, parte dessas preocupações, era o projeto do meu filho Tiago, no seu projeto de piloto. O projeto é grande, é ousado, e eu ficava tenso. Meu Deus. E é o que o mundo quer. Se preocupe com dinheiro, Mateus. Se preocupe, vai faltar dinheiro? Se preocupe com dinheiro. E era isso que o mundo queria de mim. E eu estava feito um louco. Aí eu entendi, pedi perdão ao Senhor, e eu cheguei em casa. E nisso, enquanto eu estava lá deitado no hospital, um fornecedor falou: cara, vamos tomar um café amanhã de manhã? Eu respondi, eu juro que eu respondi pensando na minha agenda. Querido, eu tenho muita demanda. Não dá para a gente ir tomar um café fora. Vai no meu escritório que eu te atendo e eu te sirvo um cafezinho. Meu escritório tem um cafezinho. Ele foi, e aí eu perguntei a ele: e aí, em que posso te ser útil? E ele falou: está precisando de alguma coisa? Ele: não, estou não. Eu: o que te traz aqui? Eu só queria te ver. E eu cá comigo: doido é aí. Eu só queria te ver, Matheus. Eu gosto de te ver, eu gosto da sua companhia. Aí ele chegou para mim e perguntou: e como é que está o projeto do seu filho? Eu vi que você está aí, seu filho, uma nova carreira. Aí eu contei para ele mais ou menos como estava. Ele falou: como é que faz para eu participar? Eu cá pensei e falei: o senhor está me pregando uma peça, mas eu mereço. Obrigado, senhor. Eu não mereço o presente, eu mereço a peça. Ele puxar minha orelha. E aí eu falei: está aí o projeto, aí eu vou te passar. Aí, queridos, 3 dias depois, o senhor me fez uma necessidade, tirar uma dúvida, eu precisei ligar para ele, porque ele é o especialista na área. Aí ele falou: olha, me passa a conta, porque eu quero fazer uma oferta na tua vida. Oferta. Ele não falou de patrocínio. E aí eu entendi o que Deus estava querendo fazer. Aí ele falou: olha, eu vou fazer uma oferta, e essa oferta vai se repetir por 10 vezes. Eu falei: meu Deus do céu. Quando eu vi a oferta, eu falei: meu Deus do céu. Aí eu me lembrei da oração que eu fiz ao Senhor. Falei: Senhor, se esse projeto do meu filho não for para o meu bem, o Senhor fecha essa porta, não deixa abrir. O Senhor não abriu a porta? Na época. Eu falei: agora que o Senhor abriu a porta, eu tive vergonha até de falar: Senhor, o problema é teu. Mas porque não era meu. Mas o Senhor tem provido. Queridos, enquanto eu estava como Marta, o Senhor não abria a comporta do céu. Ele me queria como Maria. E enquanto eu estava com Marta, sabe o que eu fazia? Como eu falei com vocês, eu julgava, igual está escrito ainda, Lucas 10, 40. Senhor, tu não está vendo que ela não faz nada para me ajudar? E eu estava por julgar. Então tome cuidado, que você estiver muito agitado com as suas preocupações e ansiedades, você pode, ou até servindo, até na igreja, tá? Servindo com extrema intensidade, tome cuidado, porque você pode estar se tornando um julgador do seu próximo. Não queira isso. Porque a palavra de Deus diz que nós seremos julgados assim como nós julgarmos. Eu não quero que o Senhor me julgue com a minha qualidade de julgamento, porque a minha é uma porcaria. Eu quero ser julgado pelo Senhor, pelo Rei dos Reis, o Senhor misericordioso e benevolente. Queridos, eu pensei uma coisa aqui, eu vou segurar, depois eu falo. Queridos, o erro de Marta não foi o que ela estava fazendo, mas foi o que ela estava deixando de ouvir. Meu erro não foi o que eu fazia, estava tudo certo, estava trabalhando, produzindo, dando resultados. Mas o meu erro talvez fosse a preocupação como eu iria me apresentar para o mundo. O cara. Como eu tinha medo da rejeição do mundo e assim eu me dedicava. Nada contra dedicar, mas a gente tem que dedicar com o propósito certo. Não deixe que seu serviço, dito como para Deus, se torne um substituto para a sua intimidade com Ele. Não permita que essa sua entrega lhe tire a intimidade. Jesus te quer aos pés dele. Só que eu vou trazer o segundo caso, é o caso de Maria. Eu até demorei contando essa história minha. Enquanto a gente falava do ativismo de Marta, Marta correndo para o serviço, a gente vê agora Maria que corre para a presença. E a gente falou que o I é de intimidade, e eu vou trazer uma palavra para essa entrega de Maria, que é rendição. Maria estava rendida aos pés de Jesus.
Ela rendeu-se por quê? Porque ela tinha um encantamento. Já viu aquelas pessoas que você se encanta e que você fica assim babando, olhando, né? Geralmente filho com mãe, filho homem com mãe. Olha assim, fica babando, né? Principalmente quando é bebê, que está com fome, fica babando querendo peito, né? Mas, e uma filha com o pai, também tem um encantamento. Pois é assim que Maria estava. Ela entendeu que o rei não veio para ser alimentado, mas ele veio para alimentar. Salmo 27:4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi está falando isso aqui. Sabe o que eu vi? A única coisa de Davi foi a melhor parte de Maria. Maria quis a presença. Assim como está. E essa melhor parte é interessante, que o próprio Jesus dá um adjetivo para ela no Lucas 10:42, na parte B, né, quando ele fala: Maria escolheu a melhor parte. Maria, já que eu falei que Marta seria uma terra de espinhos, Maria dá um modelo para a gente de que terra tem que ser o nosso coração, a terra fértil. Assim como a própria parábola do semeador diz, Maria é o solo que recebe, acolhe, retém e frutifica. E a gente vê Jesus falando que aquela semente que cai no solo fértil multiplica 100, 60 a 30 por 1. Cláudio que gosta desse versículo. E como é que está o seu coração? Maria tinha um foco no essencial. Diante do buffet do mundo, Maria escolheu o único prato, o principal. Escolheu Jesus. Eu queria convidar vocês para a gente tentar meditar e fazer uma aplicação. Eu queria que você olhasse para o seu coração e pensasse assim: quais são as demandas que estão me afastando de viver uma intimidade com o Senhor? Quais demandas têm roubado o meu olhar para Jesus? Boleto? Filho? Esposa? Esposo? Doença? Quais aflições? Só que, eu até brinquei uma vez com isso, Jesus tem uma fala, e como tudo que Deus fala é verdade absoluta e não volta atrás, ele diz que no mundo nós teremos aflições. Então, quer dizer a você que não adianta você querer não ter aflição, só se for debaixo da terra. E não é o que o Senhor quer que você se mate. No mundo terá aflição. Mas o Jesus, ele nos faz um chamado: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em algumas versões diz assim: tenha coragem, que eu venci o mundo. Jesus está dizendo para mim e para você o que provavelmente Maria entendeu: fique perto de mim, porque você vai estar com quem vence. E isso te trará paz ao seu coração, uma paz que excede o entendimento humano, uma paz que excede a inteligência humana. Maria não ignorou que havia trabalho naquela casa. Tinha trabalho, ela não ignorou. Ela apenas priorizou a fonte de todo sustento. Mateus 6,33, como eu já li aqui: buscais, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Essa é uma igreja de discípulos. Tudo vai ser acrescentado. Essa é a busca do Senhor. A pergunta, queridos: o que você tem buscado primeiro? Atender às preocupações que te afligem e te afastam do Senhor? Tem muita gente que afasta de Deus e bota a culpa na vida que eu estou levando. Se for uma doença, deixa eu dizer uma coisa: mais necessidade você tem de ir para perto do Senhor. Se for crise financeira, mais você precisa estar perto do Senhor, porque o Senhor vai te ensinar sobre ordem, sobre planejamento. Queridos, a melhor parte não é o que você está fazendo para Jesus, é quem você se torna por Ele, ou para Ele, é quem você se torna quando está aos pés dele. E você só vai aos pés dele quando você reconhece o senhorio, porque assim você se submete a Ele. João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto só vem para aquele que permanece nele. Você já viu um galho
de uma videira, um galho cortado, fora da planta, dá fruto? Não dá, ela seca. Só vai prestar para queimar ou para adubo. A gente precisa ser como Maria está do lado de Jesus. Para fechar o critério da escolha, eu queria deixar uma pergunta para você. Onde está o seu tesouro? Porque onde está seu tesouro vai definir o que você vai escolher. E eu fiquei pensando, a palavra dele diz: onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Geralmente eu observo na minha casa, aqui tem homens? Homens relevantes. Vocês são relevantes dentro da casa de vocês. Geralmente a sua decisão vai dizer para onde vai caminhar a sua casa. Geralmente o seu tesouro vai multiplicar como o tesouro da sua esposa e dos seus filhos. Eu fiquei pensando que quando eu determino o tesouro, toda a minha casa vem junto no meu tesouro. E quão relevante é eu fazer a escolha certa. Escolhemos sempre baseado, porque nós sempre escolhemos baseado no que valorizamos, né? Assim como o próprio versículo diz. Se o seu tesouro for a aprovação das pessoas pelo seu serviço, você vai ser uma Marta. Mas se o seu tesouro for a presença do Senhor, aí você vai ser uma Maria. E toda a tua casa vai também se render aos pés dele. A mesa do rei, Jesus falou em Apocalipse 3:20, o quê? Eis que chego à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus, quando entra na casa de Marta e Maria, ele não está querendo serviço, ele quer sentar na mesa. Ele não está nem preocupado com o que vai ter. Você sabe por quê? Porque quando ele viu os discípulos, ele falou: não se preocupe com o que comer, com o que vestir. Jesus não está preocupado com o que comer. Ele está preocupado com a sua presença, ele está preocupado com a sua companhia. Ele quer você na mesa. Quarta-feira nós vamos cear. Quem vai perder isso? Eu quero estar na mesa de Jesus. Eu quero cear com Jesus. Porque Ele tem o melhor alimento para mim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é a nossa busca. Assim como Maria, queridos. Essa é a nossa necessidade. Jesus quer se relacionar. E vou dizer uma coisa. Você fala: não, deixa Jesus bater em minha porta, que eu vou abrir a porta e ele vai entrar. Mas às vezes é o pastor que bate sua porta. E você acha: lá vem ele para um gabinete. Não. E tem mais. Jesus quer entrar em sua casa, mas Jesus quer te levar para que ele possa entrar nas outras casas. Como é que você está se relacionando com as pessoas? Será que você só está se relacionando por interesse? Hein, Marta? Ou você está se relacionando porque você quer cumprir aquilo a qual Deus te criou? Deus não te fez para você, Deus te fez para o próximo. Sinto lhe dizer, não vai ter valor para si próprio, mas vai ter valor para o próximo, porque vai ter valor para Deus. Salmo 37:4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Queridos, quando nós escolhemos Ele, nossos desejos são alinhados. Sabe o que acontece? Ele abençoa. Vocês viram o que aconteceu comigo na terça? Eu não pedi nada, eu recebi presente. Aí eu chego sábado, eu falei, eu planejei, né? Sábado eu não vou para lugar nenhum. Sábado eu vou estudar, eu vou preparar a ministração do domingo, porque eu quero domingo só descansar. Aí meu filho falou: poxa, meu pai, você me leva para treinar? Eu falei: não. Pense naquele não, Cláudio, que só eu sei dar. Não. Aí: mãe, você pode me levar? Mãe, tá. Ô, amor, eu vou levar, que é para você ficar aí estudando. Tá bom. Quando eu acordei de manhã, nós tínhamos um encontro de casal em casa. Minha esposa tinha muitas coisas para fazer. E eu vi minha esposa, coitada, tensa, anotando a listinha para me passar um bocado de coisa, passar outros para os discípulos. Rapaz, quando a gente está descansando no Senhor, a gente tem sensibilidade para ouvir a voz dele. E o Senhor falou assim: você vai. Aí eu nem perguntei ao Senhor, só falei assim: meu amor, você não vai, quem vai sou eu. Ela: mas você não ia estudar? Eu falei: agora, não quero entrar nesse detalhe. Cheguei no caminho e falei: Senhor, o Senhor disse que é para eu morrer por ela.
eu ia estudar para pregar amanhã. Essa conta está com o Senhor. Como a pregação não é minha, é tua, eu te peço que o Senhor me ajude. E assim foi no dia de hoje. Engraçado que eu fiz a pregação toda de manhã bem cedo, o computador apagou tudo. O esboço. Eu falei, tudo bem, o senhor quer que eu estude de novo? Porque quando a gente ensina, a gente aprende muito. Há um percentual de 90% de aprendizado quando você está ensinando. Então eu tive que preparar de novo e assim foi. Queridos, a nossa agenda revela as nossas prioridades. Mas seu coração revela Deus. Eu amanhã tenho uma agenda. Eu vou trabalhar. Isso não vai revelar Deus. O que vai revelar é o que está no meu coração. E eu queria chamar a banda, porque eu já concluí. E eu queria concluir fazendo algo com vocês. Queria te chamar para uma metamorfose. Chama o baterista, hein? Cadê o baterista? Fabrício? Bem alto. Fabrício. Está aqui. Esse varão é uma benção. Eu queria te convidar para fazer uma autoanálise. Tá? Eu queria convidar você para fazer uma autoanálise. E para te ajudar nessa autoanálise, eu vou te fazer uma pergunta. Como é que está seu coração? Quais são as suas escolhas hoje? Como está seu coração hoje? Eu vou te dar uma ajuda, porque tem prova de vestibular que é de marcar, né? O cara fica na dúvida, ele pega, né? Papai do céu mandou dizer, né, Cláudio? Que eu escolhesse essa daqui. Eu vou te dar uma ajuda. Como é que está seu coração hoje? Será que ele tem 1,2 kg de ansiedade? Bota uma balancinha aí e pesa suas preocupações. Será que não tem 1,2 kg de coisas que você escolheu? Saiu pegando tudo, porque não queria perder nada. O nome disso é ansiedade. Ou será que seu coração está em um lugar de repouso? Como foi comigo naquele exame? Como foi na noite que eu dormi de 8 às 5h30 da manhã? Um lugar de repouso, porque eu estava aos pés do Senhor, confiando no que Ele iria fazer. E eu queria te dizer que no livro de Romanos, capítulo 12, 2, versículo 2, diz assim, ele faz um apelo para mim e para você. E eu quero te chamar para isso hoje. Ele faz um apelo, cadê? Está escrito, ó, e não vivam conforme os padrões deste mundo. O mundo te quer preocupado, te enche de vontade, te enche de desejo, porque quer você respirando assim, ó, ansioso. E sabe o que vai acontecer? Ele mete preocupação e trabalho para você estar cheio de cortisol. E quando ele bota cortisol e junta com a sua ansiedade, ele vai fazer suas glândulas suprarrenais produzir noradrenalina. E quando a noradrenalina em alta escala se encontra com o cortisol em alta escala, ele funciona como uma bomba no seu coração. E você vai sentir sudorese, suar, você vai sentir frio, você vai aguçar o medo, você vai sentir palpitação. Tem um cardiologista aqui que pode dizer isso para mim, que é o Luzerne. Seu coração vai palpitar, você vai ter arritmias. E sabe o que vai acontecer? Pode acontecer contrações musculares nos vasos do seu coração e você pode ter um infarto e morrer. Porque foi assim que morreu meu pai. Um infarto de um coração que só tinha 5% de gordura nas artérias. Foi assim que morreu o avô do pastor Niles. Explodiu o coração, porque ele estava sofrendo a perda da esposa. Mas olha o que Deus fala: não vivam nesse padrão de mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Deus tem uma oferta para você hoje. Ele quer transformar a tua mente. Ele quer transformar você, terra cheia de espinhos, numa terra em que Ele meteu uma carpideira, capinou, uma terra que Ele ciscou, tirou o lixo, uma terra que Ele gradeou. Ele quer gradear a tua terra, teu coração. Ele quer transformar teu coração de pedra no coração de carne. Deus quer arar essa terra. E Ele não vai só fazer isso, Ele vai adubar, Ele vai regular o pH da terra. E Ele ainda vai mandar uma chuva como chegou hoje para regar o teu coração. Sabe por quê?
porque Ele está lançando a semente hoje, para que o seu coração seja terra fértil, e essa semente germine, e nasça, e quando nascer cresça, porque Ele vai regar, Ele vai podar, Ele vai tirar os ramos que não dão frutos, para que você dê muito fruto. Porque a proposta de Deus para mim e para você é a multiplicação, para que você dê fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E se você crê nisso, você dê um amém e se levante. Levante agora, porque é hora. Não mais seja Marta, nada contra Marta. O coração de Marta foi convertido no ressuscitar de Lázaro. Eu quero lhe dizer que se o Senhor falou com você, mexeu na tua terra, e você sentiu a dor do arado, da grade, e falou: eu não mais vou viver debaixo dessas preocupações que o mundo me vende. É hora de você sair do seu lugar e vir à frente para fazer como Maria e render-se aos pés de Jesus, porque Ele está aqui. Ele está aqui na frente e Ele quer o seu sim, Ele quer a sua atitude, Ele quer a sua coragem. Quando Ele lhe chama, tem de bom ânimo, meu filho, eu venci o mundo. É esse ânimo que Ele busca de você, e você vai tomar esse lugar. E se você quiser, senta no chão, ajoelha, faz o que você quiser, sinta-se aos pés de Jesus, porque essa igreja vai orar por você, os pastores vão impor as mãos sobre você, e você vai sair daqui hoje, terra fértil, com semente curada, semente perfeita, e você vai experimentar uma nova história, porque você vai entender: tudo que eu busco nesse mundo é perda diante do que Deus me oferta gratuitamente. Em nome de Jesus, vocês vão ouvir essa música. E quem ainda não decidiu, ainda vai ter tempo de vir para frente. Se você tem vergonha, é hora de você romper com mais um dos padrões deste mundo que te impede de experimentar da graça de Deus. Você que está do outro lado da tela, eu sei que eu tenho um grande amigo aí do outro lado da tela, um homem que Deus me presenteou e o usou. Eu sei que ele também está passando por muitas aflições diante das preocupações que ele tem nos negócios dele, mas o Senhor tem uma obra na tua vida. Sente-se aos pés dele. E se você está aí do outro lado, eu vou te chamar para você ficar de pé. Você está na TV? Está sentado ou deitado? Fique de pé. Faça como esses que vieram à frente. O seu ir à frente é ficar de pé diante da TV. Se for diante do celular, fique de pé. Curve-se diante do Senhor e nós vamos orar. E você vai experimentar a presença de Deus. Meninos do louvor. Tudo é perda se não tenho a ti. Tudo é perda. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Não tem valor o mundo. E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Eu não quero me perder, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta.
Só tua presença, Pai, é o que basta. Aqui, Pai, eis um número grande de teus filhos que vieram à frente, porque entenderam, Pai, que não precisam de mais nada além da tua presença. Entenderam que tudo o que traz desse mundo é perda, porque eles não querem a perda. Eles querem da tua graça, Pai. E aqui eles estão, alguns rendidos, ajoelhados, sentados, outros em pé, mas rendidos no coração, porque estão diante do Senhor. Eles não vieram aqui, Pai, porque eu chamei. Eles vieram aqui porque o Senhor se apresentou e os convidou para sentar e experimentar da melhor parte. Assim como Maria, Pai, que o Senhor fale ao coração desses homens, mulheres e meninos e meninas. E que o Senhor trabalhe cada coração, Pai, como eu falei aqui, como uma terra fértil, transformando em terra fértil. Que a tua semente que foi lançada aqui hoje, Pai, eu te peço o teu auxílio para também cuidar. Que esses homens e mulheres, ao saírem dessa igreja hoje, não deixem o Senhor na cadeira dessa igreja, mas levem o Senhor com elas para os seus lares, seus trabalhos, suas faculdades, para todo lugar que eles pisarem a planta dos pés. E Pai, ousadamente eu quero te pedir, o Senhor sabe o que o coração de cada um destes quer, o Senhor sabe os desejos do íntimo dessas pessoas. Todo desejo, Pai, alinhado com a tua vontade, que o Senhor faça eles experimentarem ainda esta semana, Pai, que eles recebam uma bênção do Senhor ainda esta semana, Pai, e que eles, não só isso, mas que eles saiam daqui e sintam a tua presença nos lugares que eles estiverem. E dê a eles, Pai, a certeza de que agora eles estão no caminho certo. Não é caminhar em busca das conquistas desse mundo, mas é caminhar em direção aos teus pés, para ouvir a tua vontade, recebê-la como verdade absoluta e não trocar por nada neste mundo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe toda essa igreja, que o Senhor abençoe esse louvor, que o Senhor abençoe os que estão lá do outro lado da tela. Que eles também, Pai, experimentem da tua graça, dos teus milagres. E que quando eles experimentarem, que a boca dele, assim como a minha, proclame aos quatro cantos: Jesus está vivo e Ele me abençoou. Assim te peço, Pai, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém.